Opa rapaziada, vocês estão bom? Eu sou o Matt, hoje eu tô aqui pra fazer algo que eu queria muito, desde a época que eu soltei o vídeo fazendo a ficha dos personagens de QSMP. Enfim, hoje eu tô aqui pra fazer a ficha do Etorius, e pra honrar o maior tryhard do QSMP, eu, como filho do nosso queridíssimo deus Hakim, fiz a ficha mais roubada e OP que eu consegui fazer. Mas enfim, eu já enrolei demais, então vamos logo lá pra ficha porque hoje eu tô com pressa. Aqui na ficha do Etorius eu escolhi a origem de lutador, porque era o mais próximo de guerreiro que eu tinha. E de classe, ao invés de escolher combatente guerreiro, que combina o nome, eu resolvi escolher combatente aniquilador, a ficha de todo combatente combeiro. A origem de lutador te dá a habilidade mão pesada, que você recebe mais 2 enrolagens de dano de ataques corpo a corpo. A trilha de combatente aniquilador com 10% de Nex te dá a habilidade nomeada de a favorita, onde você pode escolher uma arma para ela ser a sua favorita, assim ela terá sua categoria reduzida em 1. Com 40% de Nex te dá a habilidade técnica secreta, onde a sua arma favorita agora é reduzida em 2 categorias ao invés de uma, e você pode gastar 2 P para cada ataque que você faz, e assim você pode aplicar 2 efeitos nesse ataque que vão estar aí na tela. E assim você escolhe entre um desses 2 efeitos de ataque que vão estar aí na tela. Com 65% de Nex ganha a habilidade de Técnica Sublime, onde você adiciona mais 2 efeitos na habilidade de Técnica Secreta que também vão estar aí na tela. Com versatilidade eu peguei a primeira habilidade da trilha de guerreiro, que é a Técnica Letal, que te faz aumentar mais 2 na margem de crítico de todos os seus ataques corpo a corpo. Nos poderes de classe eu peguei reflexos defensivos, que te dão mais 2 de defesa, proteção pesada, que te dá proficiência com proteção pesada, saque rápido, que te dá permissão para sacar armas como ação livre durante uma batalha, porque normalmente para você sacar qualquer coisa durante uma batalha você gasta uma ação de movimento, transcendir 2 vezes pegando 2 poderes paranormais do elemento de morte, com ele sendo potencial aprimorado, no qual você recebe mais 1 P para o cálculo final a cada Nex que você upa, o que, acredite em mim, faz muita diferença. E o segundo sendo Escapar da Morte, em que quando você recebe um dano que te deixaria com 0 de PV e te deixaria no estado de morrendo, você na verdade fica com 1 de PV e não entra no estado de morrendo, tal qual o totem da imortalidade que ele tem. Sem falar da afinidade elemental com o elemento de morte que eu peguei para ele. No inventário dele eu peguei o Gadanho, que é basicamente uma foice, só deixando um disclaimer aqui porque eu tecnicamente não poderia ter pego o Gadanho para ele, porque Gadanho é uma arma tática e combatentes não têm proficiência com arma tática. Mas a gente dá um desconto, porque se eu não tivesse feito isso, eu teria que dar uma volta muito grande para conseguir colocar ele com uma foice e isso ser aceitável nos sistemas. E eu sinceramente não estava com saco para fazer isso, e a foice é algo muito icônico dele e eu não queria tirar isso. Mas enfim. Na foice dele eu coloquei uma modificação perigosa para ela, em que aumenta mais 2 na margem de ameaça da foice. Eu também coloquei 2 maldições de morte, sendo essas erosiva. A arma acelera o envelhecimento dos alvos, causando mais 1 de 8 pontos de dano de morte. Quando ataca você pode gastar 2 P. Se fizer isso e acertar o ataque, a vítima sofre 2 de 4 pontos de dano de morte no início de seus turnos pelas próximas 2 rodadas. E também peguei Maldição Repulsora. A arma gera uma aura similar a uma fumaça espiralada, que desacelera ataques vindos em sua direção, fornecendo mais 2 de defesa enquanto estiver empunhada. Quando faz um bloqueio, pode gastar 2 PE. Se fizer isso, recebe um bônus adicional de mais 5 de defesa. Peguei uma proteção pesada para ele e coloquei uma maldição de morte nomeada de Repulsiva. Você recebe resistência a dano de morte 10 e pode gastar uma ação de movimento e 2 PE para cobrir seu corpo com uma camada de lodo preto até o final da cena. Se fizer isso, qualquer ser que o ataque em corpo a corpo sofre 2 de 8 pontos de dano de morte. Peguei a faixa que o Etorius usa, que é uma vestimenta com uma maldição de defesa de energia, em que te dá mais 5 de defesa passiva. Peguei 2 cicatrizantes porque ele é o cara do PVP e uma poção de cura não pode faltar, né guys? Um scanner de manifestações de energia, que detecta quando criaturas de energia estão perto, o que se encaixa no perfil dos códigos. Uma granada incendiária e uma granada de fumaça, porque sempre é bom ter algo de ataque à distância. Então, só pra deixar claro, a foice dele ficou desse jeito aí. E tem algumas anotações sobre os poderes que cada arma dele tem pra você não se confundir e esquecer. E eu vou estar colocando ela aí na tela com a tradução também. Nas perícias dele eu peguei iniciativa, reflexos, atletismo, luta, tática, vontade e fortitude. Nos atributos ele ficou com 2 de agilidade, 2 de intelecto, 3 de vigor,
2 de presença e 3 de força. Então os status dele ficou com 128 de PV, 57 de sanidade e 80 de PE. A defesa passiva dele ficou com 31, ou seja, pessoas / monstros que tentam te atacar tem que tirar um resultado de 31 pra cima no dado. A esquiva dele ficou com 41 e o bloqueio dele ficou com 10. Sem falar das minhas resistências a dano que ficaram desse jeito aí. Enfim, foi assim que ficou a ficha da nossa besta francesa, Zoetoiles, e eu espero que vocês realmente tenham gostado. Eu fiz o meu melhor para fazer uma ficha mecanicamente boa e que também combinasse com o nosso queridíssimo Elotas. Enfim, esse foi o vídeo e eu espero ver vocês numa próxima em algum vídeo aqui do canal. Fiquem bem, até mais.